Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Se inicia mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a série Família Perfeita, que é a terceira parte. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Deixando o seu like aqui, você manda uma mensagem pro YouTube que ele vai entregar para mais pessoas e o nosso conteúdo aqui vai crescer, tá, gente? Então é isso, gente. Me segue nas minhas redes sociais, que lá eu interajo com vocês, falo com vocês, tá? E é isso, vamos lá. Para depois você vir para esse vídeo, tá? Iniciando aqui o vídeo, a gente vai falar sobre a Natália. A Natália, já nos últimos ali que eu assisti, ela já está adulta, tá? No finalzinho do vídeo eu falei pra vocês que ela está ali numa entrevista do lado da família, né, que acolheu ela, e ela está lá, então ela recebe perguntas muito assim, vamos dizer assim, que machuca ela pelo fato que ficam perguntando se ela realmente tinha aquela idade, né, se ela era uma adulta ou se ela era uma criança. Só que as perguntas, elas eram mais, sabe, assim, mais fortes. E nesse episódio que eu assisti, é um episódio igual aos outros, assim, o tempo dele. Só que ele é tanta revelação, é tanta coisa, que mesmo que você saiba da história, você acaba ficando, assim, assustada, assim, e é pegado de surpresa várias vezes com o que acontece ali. Muito importante pra gente que tá assistindo ser pego de surpresa, porque isso é uma sensação maravilhosa. Tem muito tempo que eu não sou pega de surpresa assim em outras séries, igual eu fui pega nesse episódio. Eu assisti os outros episódios, eles são marcantes e tudo, mas esse episódio aqui eu achei ele muito marcante, porque eu pensei que só ia parar ali, né, naquele episódio que eu falei pra vocês, mas não, teve mais coisa e teve mais surpresa. Vamos lá, né? Então, está aquele negócio ali na justiça, né? Se a Natália vai conseguir mudar a idade dela ou, né, se a família, o Michael e a Christine, eles vão, né, conseguir, né? E é isso. Então, o que acontece? Fica essa questão. De início, tem um advogado da Christine e do Michael. Ele tá lá, a atual do Michael também. Nossa, é uma cena assim que eles estão conversando ali sobre coisas que podem ser usadas a favor deles. Só que assim, a gente observa bastante que eles assistem o documentário ali da Natália, né? Que é o da atriz. E aí eles acabam vendo que ela, né, ela fala assim com intensidade e que aquilo ali vai comover as pessoas pelo fato que ela fala. E está comovendo várias pessoas. Mas o que é o seguinte: acontece que aparece pessoas que dão ali seu depoimento sobre o caso da Natália. Então, aparece, né, o diretor, ele conta que a Cristina, não, a Natália, ela era uma criança normal e que a Christine fazia coisas pra transformar ela, tipo assim, sabe? E acontece que aparece depoimento de várias pessoas. Aparece depoimento da mulher que ela trabalha naquele lugar, que eu não sei se eu vou falar certo pra vocês, não sei se é hospício que fala, mas é outra, não sei se eu tô falando certo, mas é um lugar onde ficam pessoas que têm problemas mentais. E aí o que acontece? Ela fala que a Natália, ela estava ali no lugar ali infantil com uma criança e depois quando ela soube que ela tinha que ir para um lugar de adulto, ela ficou, né, assim, com muito receio porque é uma criança. E assim, aparece vários depoimentos assim que a gente vê que realmente eles não têm nada ao favor deles. E depois passa essa cena deles, né, da Natália e pra Natália, na verdade. E acontece que também tá ali a família, né, que acolheu a Natália, que a gente vai falar assim,
e aparece eles falando sobre coisas que podem ser usadas ao favor deles. Então a gente vê que a advogada, ela tá ali conversando, falando sobre essas coisas que são muito importantes. E o que acontece é a Natália fala, tá toda otimista, né? Porque o que a gente vê são muitas coisas que podem ser usadas ao favor da Natália. E o que acontece? Acontece que ali eles acabam, né, conversando, né, enfim. E aí acaba que a mãe adotiva da Natália, que acolheu ela falou assim que a Natália estava stalkeando a Christine. E aí o que acontece? Acontece que elas acabam ali tendo uma discussão e falam, olha, gente, a pessoa lá responsável falou, a gente tem que parar com isso, a gente tem que conversar, porque é uma coisa séria e tudo, e eles focam ali. Então eles começam a conversar e tudo mais, e acaba que passa ali uma questão assim que fica um ponto de interrogação. Por quê? Porque a mãe adotiva ali da Natália, ela fala o seguinte, que realmente tá tudo a favor ou tem alguma coisa que eles podem usar contra. E aí a Natália, toda otimista, fala, mãe, é o seguinte, vai dar certo, entendeu? Ela toda otimista fala que a gente tem coisas ao nosso favor e tudo. Só que aí a advogada fala, eu não gosto de tanto otimismo, me dá dor de barriga, alguma coisa assim, sabe? E aí fica aqui um questionamento pra gente. Aí acontece que ali na parte que a Christine e o Michael, eles estão conversando, tem a atual do Michael, que ela fica perturbando muito a Christine, que a gente observa isso, sabe? E aí o que acontece? Ela sai ali da sala porque ela não pode ficar ali, porque aquilo ali é só uma coisa de família. E aí vai pra cena, né, que a Natália, está ali e ela acaba falando de algumas mensagens do aplicativo vizinho, que não é que vocês conhecem, é um aplicativo mais antigo de conversas, que tem um aplicativo de conversas e tudo mais, que pode ser usada ao favor, né, dela e tudo mais para poder investigar. Como eles têm essa habilidade, né, a advogada, ela acaba comunicando ali para uma pessoa ali e aí eles acabam pegando provas sobre isso. E aí o que acontece? Tá ali a cena só, algumas pessoas ali, a Natália não está, e eles acabam lendo algumas mensagens que é um monte de mensagem que tem ali do Michael e da Christine, menosprezando a Natália, falando um monte de coisas ofensivas com a Natália ali nas conversas e tudo mais, que poderia ser usada ao favor da Natália. E aí essas mensagens acabam chegando na Christine e no Michael. E aí, tipo assim, eles ficam, né, as pessoas ali que estão defendendo ele ficam fazendo vários questionamentos sobre isso, e eles acabam dizendo que essas mensagens, ela estavam naquele momento ali, eles eram homem e mulher e estavam apenas conversando, entendeu? Ai, gente, é uma coisa assim que fala, foram pegos ali entendeu? E ainda fica dando desculpa, tipo assim, ó, nada a ver. Aí acontece que a Christine e o Michael, eles saem de carro, que eles precisam sentar e conversar sobre as provas que eles podem usar a favor deles e as provas, né, lá que não estão tanto a favor deles e tudo mais. Só que aí eles acabam discutindo no carro, né? Que aí o Michael, ele acaba dando um sorrisinho assim, sarcástico, vamos dizer assim, e a Christine começa a fazer perguntas para ele por que ele está rindo dessas coisas que tá acontecendo. E ele fala que ela pode muito bem ser e ele pode ficar de boa, entendeu? Ele falou isso na cara dela. E ela começa, tipo, a falar assim, fulana, ou fulana, ou com o Michael, fala assim, você quer que eu seja presa, entendeu? Tipo, ela falando assim. E nossos filhos, e como é que vai ficar e tudo mais. E o Michael, e ela pergunta, você quer realmente que isso aconteça comigo? E o Michael olha pra cara dela com um monte de, assim, sabe? Não sabe o que dar de resposta e ele fala, não sei. Aí o que acontece? Né? Acontecendo esse monte de coisas, a Christine, ela leva o Michael pro lugar lá que estão os filhos dele, que já estão bem maduros, tá? Caso ali já estão ali na fase assim de adulto. Só que a gente observa bem que eles falam: o
que você tá fazendo aqui? Tipo, com o pai, sabe? Porque aí o pai fala assim, nossa, que bom ver vocês. E ele fala assim, nossa, como vocês amadureceram e tudo mais. E aí a Christine fala que achava que eles não estavam ali, que eles estavam em outro lugar pra assistir o negócio, só que ela questiona isso pra eles e eles acabam dizendo que o negócio não rolou, entendeu? E aí ela fala, Michael, suba aqui que a gente vai conversar e tudo mais. E aí o Michael sobe e acaba escutando os filhos fazendo vários questionamentos pra mãe. Mas você não falou que ele ficava fazendo coisas com você e tudo mais? E aí o Michael escuta tudo. Mas o que acontece? O Michael, ele entra no quarto. E a gente observa que o Michael ele está assim duvidando assim muito em relação a Christine sobre os acontecimentos que aconteceram, sobre tudo que aconteceu com a Natália. E aí a Christine começa a falar, tipo, conversar com eles e tudo mais, que eles têm que se unir e tudo mais. E aí o Michael ele fala que não sabe se deve confiar na Christine. E aí a Christine começa a, vamos dizer assim, que fazer assim uma forma que ela não pareça uma vilã. Ela fala, olha, eu sei que teve um certo tempo no nosso relacionamento que a gente não tava se entendendo e tudo mais, que você já estava me olhando como vilã, só que na verdade quem é a vilã é a Natália. E aí eles começam a conversar e ele começa a ter um negócio, um ataque, tipo, entendeu? Nervoso, de pânico, não sei se tô falando certo pra vocês. E aí o que acontece? Acontece que ela acalma ele, fica passando a mão ali nas costas dele e tudo mais. Eles acabam, tipo, conversando e aí chega um momento que ele fala o seguinte, então, é verdade que você fez isso de propósito com os meninos e tudo mais? E ela fala, não, eu não sabia, você mesmo viu questionando. E eles acabam se entendendo. E acaba rolando, assim, meio que um clima entre eles. A Christine, o Michael, e aí do nada, na hora que eles estão quase se beijando, entendeu? Aí entra os filhos dele. E aí o que acontece? Ela, para disfarçar, ela chama eles para ir pra uma pizzaria. Só que aí o único que responde é só um filho lá, entendeu? E aí o que acontece? Recebendo uma ligação. E aí o advogado dele começa a falar coisas assim a respeito, né? De tudo que tá acontecendo e coisas pra usar a favor dele. Se ele aceita e tudo mais, ele aceita. E aí, gente, surge uma coisa assim muito bombástica que eu vou falar pra vocês. Por quê? Vocês se lembram que a Natália, ela tava, né, na adoção, então ela era uma órfã, vamos dizer assim. E aí surgiu uma notícia que a mãe da Natália, ela entrega a idade comprovada ali da Natália, realmente, a mãe biológica, tá? Não é a mãe adotiva, não, é biológica. Ela fala que entrega ali as coisas do hospital, tá? A data de nascimento, tudo direitinho. E ela também, ela fala que ela entregou a Natália porque ela escutou dos próprios médicos. Isso é uma coisa bombástica, entendeu? Muito forte. Fala o quê? Que ela tinha que entregar a Natália porque a Natália tem esses problemas e que ela só tinha 22 anos, se eu não me engano, ou era 24, não sei, e não daria certo para a vida dela. Eu vou falar assim porque não fica tão pesado para vocês, mas o negócio na série é muito pesado. Isso chega no Michael, isso chega na Christine, porque o filho dela está mexendo no computador e chega nele, e chega na nossa Natália. E quando chega na Natália, ela está, se eu não me engano, no banheiro, ela está vendo ali no celular, né, sobre isso e tudo mais, e acaba ela vendo a notícia. Então ela fica assim e ela escuta os pais adotivos. Eu não sei se eles não se tocaram que a Natália poderia escutar aquilo. Que ela falou assim, a Natália não pode saber disso, é muito forte, tudo mais, é muito ofensivo. Assim, colocando ela muito para baixo, ela escuta aquilo. E a cena que ela, quando ela escuta aquilo ali, é uma cena muito forte, porque ela já viu a notícia. Então, vamos dizer assim que eles estavam
tendo muita dor dela e colocando isso aparentemente para ela. E ela fala que já escutou e ela, toda chateada, ela fala assim, já escutei, isso é bom pra gente pausar o nosso favor. Somente isso. A gente vê, gente, a Natália passando por cada uma, entendeu? E vocês não chegaram ainda não. Aí chega no grande dia, né? Chega, vamos dizer assim, antes do grande dia, que eu me esqueci de falar uma coisa pra vocês, acontece esse monte de acusações que está acontecendo contra a Cristine. E a Cristine ali está trabalhando no computador e tudo mais. E aí acontece que a mulher, ela fala que talvez não vai aceitar o trabalho da Cristine por conta que ela estava sendo acusada de coisas, né, infantis. E aí o que acontece? Aí aparece, né, a Cristine quase solta um ar com a mulher. Aí aparece a amiga da Cristine, que a Cristine está nessa casa porque ela tá ajudando a Cristine, vamos dizer assim, uma amiga que tá ajudando. Ela chega lá e fala coisas a respeito ali, né, da Natália, para poder ajudar a Cristine. Olha, foi ela que sofreu sobre isso e tudo mais. Quem é a vítima é a Cristine. Ela fala um monte de coisa sobre a Natália. E aí o que acontece? Acontece que a Cristine, ela acaba se saindo dessa, né? A mulher fala, depois a gente conversa e tudo mais. E aí depois a Cristine conversa com a amiga e fala, nossa, obrigado, eu não sei o que seria de mim sem você. E ela fala, que isso, amigos são pra isso e tudo mais. E aí a Cristine aproveita o momento pra falar pra amiga lá dela, que fala o seguinte, fulana, você poderia dar um depoimento falando contra a Natália e tudo mais? Gente, você vê o sorriso da amiga dela. A amiga dela tava com o sorriso aqui. Quando ela escuta isso, ela simplesmente fala, olha, não tem como eu dar um depoimento desse. Eu não vi nada sobre essas acusações. Mas você não falou pra fulano pra poder me ajudar? Eu falei pra te ajudar, mas eu não vi nada disso. Eu não posso chegar e dar um depoimento de uma coisa tão séria que eu não vi. Gente, o sorriso da Christine vira uma cara de raiva, entendeu? E aí o que acontece? Acontece que a Christine dá as costas pra ela e fala, né, primeiro na cara dela e fala assim, eu sei, você não vou forçar você a fazer nada que você não queira, eu entendo e tudo mais. E ela sai. E ela não faz esse contato visual de falar a verdade pra amiga. Assim, ó, de frente ela fala de costas. Eu ajudei a sua filha, jogando na cara da amiga. Chega o dia da audiência, tá? Tem um advogado ali, né, do Michael, e tem a advogada da Christine. Estavam, de um lado, a família que acolheu a Natália e a família que deixou a Natália. E aí acontece que antes de acontecer ali, né, a disputa e tudo mais, o advogado não chega do Michael. Aí ele chega de repente, aí começa. Eu começo a observar, né, que a Christine, ela olha assim a Natália de canto, só que ela sempre permanece com a postura dela. E aí acontece que é praticamente um circo, vamos dizer assim, porque começa ali a fazer os pontos de interrogação e tudo mais, o que tem que estar acontecendo e tudo. E aí, o advogado do Michael, o cara não cala a boca um minuto, ele não deixa. Aí aparecem as pessoas que vão ajudar a Natália, né, dando seu depoimento. Gente, o advogado, ele fica assim, ó, a todo momento, olhando e já dando, entendeu? O corte ali nas coisas. Não deixa as pessoas conversar, gente. Aí o homem bate o negócio lá, o juiz. Não quero saber, tipo, alguma coisa assim, sabe? E aí o que acontece? Como é que a Natália fica nisso? Gente, você vê todas as provas que a Natália tem não são usadas a favor dela. Então, assim, tudo que poderia ajudar, até a questão da mãe, que você vê ali de início, que a gente cria muita expectativa, porque é a mãe biológica, entendeu? Falando sobre isso e tudo mais. E aí, ele simplesmente ignora a questão de fazer o exame de DNA. Eu fico. Gente, a gente fica muito revoltada, a gente fica com muita dor da Natália, né? Porque a gente já tinha dó da menina, mas agora, com essas coisas que tá acontecendo, é cada uma que acontece. Que você não tem ideia. E é o que acontece, no final das contas, resumindo pra vocês, até as provas do aplicativo vizinho não podem ser usadas ao favor da Natália.
Até isso. Acontece que não mudaram a idade da Natália e eles saem, né, ganhando, no caso. Pra vocês, acontece que é muito triste, é muito revoltante. A gente que tá assistindo tudo aquilo, eles acabam ganhando. A gente vê uma cena que a Natália, ela se esconde, né? E aí a mãe que acolheu ela chega nela e começa a falar umas coisas pra ela e tudo mais. Ela acaba dizendo, você é todinha Christine, você simplesmente não acredita em mim. E elas têm esse desentendimento. Imagina como a cabeça da Natália está com essa situação inteira. Acontece isso tudo, a Christine, ela está, vamos dizer assim, comemorando, né, sobre essas acusações que ela acabou, né, se desviando disso tudo. E aí a amiga dela chega, a amiga dela que acolheu ela e fala, eu não quero comemorar, não quero beber não. Aí ela acaba falando. Tipo, a amiga dela começa a questionar ela em relação a tudo que aconteceu, né, sobre isso. E ela fala, eu olhei pra Natália. Eu vi o rosto dela quando ela era criança. E eu também vi o rosto dela agora adulta. Ela já tem, ela já tem quadril e tudo mais. E ela tá bem diferente. Você nunca se pegou assim de pensar que realmente você errou sobre isso, que você tá errada sobre o que essas coisas que aconteceram com a Natália? Gente, a Christine perde o sorriso. Então aí acaba que ela falou, nossa, você é minha amiga, até você vai ficar contra mim, eu já esperei isso tudo de todo mundo, agora de você, fulana. E aí acaba ficando um clima bem tenso, a Christine sai com o filho dela, né, no caso, tipo, ela chega assim, né, de surpresa os filhos, e fala assim, ó, fulanos, vem comigo. Aí acontece que só quem vai é o filho que tem, né, autismo, que eu vou até procurar o nome dele pra poder colocar aqui pra vocês. E aí acontece que eles vão no carro, e aí eles estão ali no carro e tudo mais. E aí o que acontece? Acontece que o filho dela acaba falando assim pra mãe. Mãe, você, a mesma coisa, você já parou pra pensar que você poderia estar errada em relação à Natália? E aí a Cristine fala, por que você tá falando isso? Até você, aí ele fala, mãe, quando você recebeu o diagnóstico sobre mim, que os médicos falaram que eu não poderia te abraçar, que eu não poderia falar a palavra eu te amo, que eu não poderia amarrar os meus sapatos, que eu não poderia ser, né? Você, a Natália recebeu a mesma coisa da mãe dela. O que você fez? Gente, isso é bem forte, né? Porque o que aconteceu também com a amiga que a ajudou e estava confiando nela, e depois dela assistir, né, o julgamento e ver os acontecimentos e ver a Natália cara a cara, é a mesma coisa do filho. E acontece que aí passa por uma cena, a Natália bate na porta e chega o Michael. E aí a Natália fala, a gente pode conversar? E aí o Michael fala, não sei se é uma boa ideia. Só que você vê na cara do Michael que o Michael, ele tá arrependido, sabe? Ali naquelas, que começa a acontecer. Aí eles começam a conversar e ela começa a questionar o Michael de tudo o que aconteceu em relação por que ele não defendeu ela, da Christine e tudo mais. E o Michael acaba dizendo que ele, no final das contas, ele chega e fala, é porque eu fui manipulado pela Christine, entendeu? E aí do nada chega a Christine, mas o filho. E aí a Christine fala, eu não acredito nisso, que é isso aqui? Aí o Michael fala, ela veio conversar comigo. E ela fala, eu vi, o que você tá fazendo aqui? Aí ela fala, é porque teve um vazamento de gás, desviando assim do que realmente aconteceu. E o Michael fala, amigo, minha família tá ali dentro, eu não posso deixar você aqui e tudo mais. Coisa no hotel, ela fala, mas eu não tenho dinheiro, entendeu? E aí acontece que o filho, né, que tá lá com ela e tudo mais, conversa com a Natália e fala assim, eu não sei se lá no julgamento eu deveria falar com você, mas eu posso falar? E a Natália fala, pode falar. Aí ele fala, desculpa eu não te defendido, mesmo acontecendo todas aquelas coisas. A Natália fala, fica tranquilo. Eu sei que você não fez por mal e você era apenas uma criança. E aí acontece que ele olha pra mãe dele e fala, eu não quero ficar com você.
E aí o pai dele fala, você quer dormir aqui, fulano? E ele, né, fala que quer e tudo mais. E aí depois vai pra cena da Christine indo pra casa da mãe, né? A mãe bem fofa, lá na porta esperando ela. E ela faz assim com o sinal pra mãe, sabe? Sem expressão nenhuma. E aí vai a cena, né, da Natália, ela saindo ali daquele, né, lugar, e aí a pessoa que tá ali ajudando ela e tudo mais fala, devia ter ido com você e tudo mais, e ela fala, já sou uma adulta, já tenho que, né, escutar sobre essas coisas e tudo mais, resolver minhas coisas. E aí depois a Natália chega ali na casa, né, dos pais, está os irmãos dele vendo o depoimento da mãe, e a Natália fala que o que aconteceu, né, que ela já sabia o que tinha acontecido com a mãe. E aí, gente, acontece uma cena que aí ela vê, né, os comentários. Gente, é tanta gente defendendo a Natália, com tanto carinho por ela. Eles lendo aquelas mensagens, aquilo ali é uma grande motivação e acaba. E antes de eu falar pra vocês, né, que a Cristine foi diferente, porque quando a Cristine chegou na casa da amiga, que eu esqueci de falar isso pra vocês, ela lê os comentários e são comentários, né, mesmo ela tendo ganhado, né, essa questão ali do julgamento e tudo mais, o que acontece? As pessoas estão ali falando coisas com ela, entendeu? Ao contrário da Natália, que foi acolhida pelas pessoas e pela história dela e pelo jeito que ela é. E assim, gente, pelo que eu entendi sobre esse episódio, que foi um episódio, acho que foi um episódio assim bem marcante pra gente que é espectador e tudo mais, porque eu já explicar pra vocês. A amiga da Natália não, amiga da Christine, ela defendeu, né? A gente vê até nas cenas de alguns episódios anteriores que até quando a Natália chega lá com um amigo, no caso, ela fala coisas com a Natália. E depois ela tem esse pensamento contra a Natália por conta de tudo que aconteceu e a versão da Christine. Mas quando ela foi pro depoimento, né, ali, das pessoas ali falando, julgamento e tudo mais, ela mudou completamente. Então, isso é uma visão pro espectador assistir isso e ver que o jogo realmente virou. E que mesmo que eles tenham saído assim, vamos dizer, entre aspas, ganhando, vamos supor, eles estão errados, entendeu? As pessoas não têm a, o direito de acreditar realmente na versão que eles querem da verdade. E isso fica bem claro pra gente. Então, assim, gente, é muito forte as coisas e tudo mais. É um episódio muito marcante que eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. E é isso, gente. Quando tiver mais coisas aqui, eu trago pra vocês pra gente conversar, tá? Beijo. Até o próximo vídeo.